O STF não tem amores pro Lula. O STF, eles têm amor pro poder. E eles querem estar forte. Se o Lula estiver fraco, eles estarão fracos. Se o Centrão realmente abandona o Lula, também irá abandonar o STF se esse estiver com Lula. Então, por isso que eu vejo a possibilidade do Centrão abandonar o Lula e o STF abandonar junto. Porque o STF quer estar com o Centrão. São os globalistas. Porque sem o Lula, a gente impeachment o Alexandre de Moraes. Sem o Centrão, a gente não consegue impeachment o Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes estiver com o Centrão, a gente não consegue derrubá-lo. Se o Alexandre de Moraes estiver com o Lula, a gente consegue derrubá-lo. Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar. Hoje, tá claro, né? A mídia, todo mundo já está vendo claramente que eles estão juntos. Mas a pergunta é, até quando? Até quando eles estarão juntos? Eu acho que tem data marcada. Eu acho, por exemplo, se você observa esses dias, você vê que o PT ele está querendo comprar. Né? Quando o PT ele começa a renovar os ministérios, o que o PT está fazendo é chamando as prostitutas de volta para a quadrilha. Né? Você tem a quadrilha. Então, olha, quem é? Você quer esse ministério? Eu te dou isso. Você quer isso? Eu te dou aquilo. É o momento em que o PT compra. Só que quando o Lula jogou a oferta, quem quer mais, quem dá mais, olha, se você ficar do meu lado, vai ter o ministério A, vai ter o ministério B, ninguém se aproximou. Ninguém quer. O Lula, ele está ficando leproso, aonde as pessoas estão querendo distância dele. Nós estamos agora, nesse momento, no Brasil, estamos sempre em ano de eleição, parece que todo mundo já está indo para o ano de eleição. Os deputados, os senadores, os partidos, as quadrilhas, as máfias, né? Porque esse chefe de partido é tudo mafioso. Então, essa máfia, eles começam a falar o seguinte, olha, a gente tem que focar em 2026. E para focar em 2026, nós precisamos largar a mão do Lula. Então, ainda que Lula venha oferecer ministérios, nós não queremos. Porque essas 2 semanas passadas, nós vimos o seguinte, grandes aliados do Lula pulando do barco. Você fala assim, porra, por que esse cara pulou do barco? Esse também pulou do barco. Esse também pulou do barco. Esse pulou. O que você mais viu foram grupos, né, políticos pulando do barco do PT. Grupos que até têm ministérios dentro da quadrilha, né, dentro do regime Lula. Eles pulando. Então o Lula faz o movimento para trazê-los. Olha, eu te dou mais ministério, te dou mais dinheiro, te dou mais mufunfa. Mas aí eles falam assim, não. Porque tem uma coisa que o deputado, o senador, o político, ele quer mais do que dinheiro. É poder. Porque com poder você tem dinheiro. Somente dinheiro, você não terá poder e, eventualmente, você vai perder também o dinheiro. Então, o político, ele quer poder. E ele sabe se eu ficar perto do Lula, com essas pesquisas de 24% de aprovação, eu tô frito. Provavelmente o Lula, ninguém sabe, ele pode até pular e não participar das próximas eleições. Então eu quero distância. E por isso o Lula traz a Narizinho, o Lula traz o invasor de terras, tentando trazer para o seu grupo. E as próprias pessoas dentro do PT falam, cara, não vai dar certo. Narizinho não vai dar certo e o invasor de terras não vai dar certo. Mas não é que o Lula escolheu o Narizinho e o invasor de terras. É que o Lula não tem outra opção. Por quê? O Centrão, ele está falando, olha, tá dando ruim. Lembra você que se a gente fizer uma análise mais de geopolítica, uma visão mais aberta, você vê que o Lula é o comunista, Bolsonaro o conservador. O Centrão são os globalistas, certo? Então, nos Estados Unidos, os globalistas foram derrotados. E muita dessa grana que ia para os globalistas brasileiros já não tem mais. Então, os globalistas no Brasil, eles começam agora a reestruturar sua visão, como que nós iremos voltar ao poder, que é mais importante do que fazer dinheiro nesse momento. Então o Lula está oferecendo dinheiro, falando, não quero dinheiro não, cara. Por quê? Se eu tiver poder, eu terei esse dinheiro.
Se eu pegar esse dinheiro agora, eu não vou conseguir ter poder. E sem poder, eu não vou ter dinheiro. Então não adianta. Então eles estão pensando no futuro deles. E eles estão pulando do barco. Eu acho que isso é interessante. Mas o que nós estamos vendo também, o que nós víamos no começo, era uma união do Centrão com o PT. Estavam juntos, né? O Alckmin. Cara, o Alckmin é aquele cara que o Lula ia voltar à cena do crime. O Alckmin é aquele cara que disse que o PT, eles tinham, não faziam parte, mas eram aliados à Farc. E ele se tornou o braço direito do Lula. Porra, mano, você diz pra gente que o PT tá voltando à cena do crime, você diz pra todo mundo que o PT são amigos da Farc, são aliados à Farc, grupos terroristas, e agora você é vice-presidente? Ou seja, houve uma união do Centrão com o PT. E também com essa união do Centrão com o PT, porque eles viram, olha, o PT está com poder, essa história, esse teatro de que houve a invasão, que tentaram, isso vai dar ruim para a direita vai ser derrotada, nós derrotamos o bolsonarismo. Eu sempre expliquei para você que o Centrão é aquela Maria vai com as outras, né? Eles olham, caramba, 8 de janeiro aconteceu. Eu acho, olha só, o Barroso disse, nós derrotamos o bolsonarismo, então o bolsonarismo vai ser derrotado, a direita vai ser derrotada. Vamos abraçar a esquerda, vamos ficar com a esquerda. Aí daqui a pouco eles olham, rapaz, a direita não foi derrotada não, a direita é mais forte do que nunca, porque as eleições passadas eles arrebentaram. Eles não foram derrotados, não. Mas olha a pesquisa do Lula, 24%. Opa, vamos para a direita, Então eles começam a dançar conforme a música, e o interessante é o seguinte, nessa união do Centrão com o STF, uma coisa que muitas pessoas não tinham percebido ainda é que o Centrão com o Lula, muitas coisas que as pessoas não tinham percebido ainda, é que o STF também se aliou ao Lula. Então o STF também se aliou ao Lula. É claro que o Lula pegou o comunista não gordo, obeso do Dino e colocou no STF, junto com o apoio do Centrão. E aí você tem o Zanin que também colocou. Então é claro que o STF está juntinho com o Lula. A pergunta para vocês é, se o Centrão abandona o Lula, o STF também abandona? Porque se o Centrão é o globalismo, o STF também é. Então, se o Centrão abandona o Lula, o STF também abandona junto com o Centrão? E o Lula vai ficar sozinho? Então, é isso que a gente vai fazer uma análise rápida sobre isso. Porque que é fato que o STF está com Lula, isso aí é incontestável, né? Eu tenho alguns vídeos aqui que mostram para você, eu tenho usado bastante, esse advogado tem feito, eu acho que ele é advogado, jurista, ele tem feito um trabalho muito bacana, a gente tem usando bastante ele aqui no nosso canal. Olha só o que ele fala aqui. Rechaçar as medidas, sobretudo de políticos de direita, é o resultado disso. E olha o absurdo em que nós estamos. Uma Corte Constitucional que deveria representar os interesses da coletividade e do Estado se torna um órgão político e, mais que um órgão político, se torna um órgão governista, porque está em aliança com a ideologia do governo no momento em que as medidas que ele escolhe para deferir, ou para acolher, ou para dizer que são constitucionais ou não, são sempre as medidas que favorecem o governo que está aí. Se você olhar uma a uma essas medidas que o STF acaba intervindo, são medidas de administração. A gente está falando aqui de educação, a gente está falando de política, como gerir um Estado. Quem gera o Estado é o executivo. O STF não tem nada a ver com isso. Passam a dizer como a polícia deve agir, como que deve ser feita essa ou aquela entrada em favela. O que é isso? O STF se mete em construção de muro dentro das cidades. A gente está realmente no momento em que o STF não apenas saiu da casinha, ele saiu de todas as casinhas possíveis e passou a entrar nas casinhas que não são dele. Passou a entrar nas casinhas do parlamento, nas casinhas do executivo, fazer jogo político, fazer jogo ideológico, abandonou a Constituição ao Deus dará e passou a governar, literalmente, agir como um governante no lugar dos governantes, passou a governar o país. Então você vê que não somente eles estão... Porque uma coisa é eles não apoiarem.
A outra coisa é eles se juntarem. Quer dizer, hoje, não somente o STF ataca a direita, como eles viraram governistas. Eles são todos como do partido do Lula. Mas a pergunta é, se o Lula está caindo, se o Lula está leproso, eles vão largar a mão do Lula? Pessoal, se você olha o Centrão e o Centrão busca poder, você tem que olhar para o STF e entender que eles também buscam poder. Eles não estão nesse jogo por amores ao Lula. Eles não estão nesse jogo porque eles gostam do Lula. É estratégico. Eles estão aonde eles acham que está o poder. Porque eles precisam se fortificar, principalmente agora com os ataques, né, vindo dos Estados Unidos, aonde estão vindo sanções e mais sanções. Hoje pela manhã nós fizemos um vídeo aonde um advogado levou a corte, né? Por exemplo, eu posso até mostrar para vocês, eu acho que eu ainda tenho aqui, porque foi esse mesmo advogado, o doutor André Marsiglia. Sempre esqueço o nome desse cara, não sei porquê. Eu acho que eu tô tendo um problema do Biden. Biden é mistura de Biden com Dilma. Aí eu esqueço o nome dessas porra. Mas, porra, é Marsiglia. Olha o que ele falou aqui. Interessante, eu mostrei hoje de manhã para vocês. Olha, a decisão de Moraes decretando prisão preventiva de uma cidadã dos Estados Unidos é irregular, ilegal e fere a soberania dos Estados Unidos. Irregular. Irregular. Por quê? Ao que consta, ela não foi intimada pessoalmente das obrigações que teria de cumprir. Se a intimação é exigida, descumprir a ordem irregular não pode resultar em prisão. Foi o que a juíza aqui nos Estados Unidos, a juíza que foi trocada, que era uma juíza Obama e foi trocada por uma juíza do Bush, que falou, olha, a liminar, nós derrubamos a liminar porque as ordens do Alexandre de Moraes, elas vieram por meios ilegais. Ou seja, se o meio é ilegal, então você não precisa cumprir a ordem, né? É o pensamento que o doutor está falando aqui. Ilegal, porque leis de decisão brasileira não podem alcançar cidadãos americanos sem que isso passe pela validação de uma autoridade dos Estados Unidos. Exato. O Alexandre de Moraes, ele pensa que é Deus, então ele vai no mundo todo indo para cima das pessoas. Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos, você não é merda nenhuma. Você não é, nem merda você é. Você não é nada nos Estados Unidos. No Brasil você é juiz, nos Estados Unidos você é turista. Você não é nada. Não é nada nos Estados Unidos. 3. Uma lei brasileira não impõe execução fora do país. Uma decisão também não pode fazer o mesmo. É uma aberração que fere a soberania dos Estados Unidos. Então você vê muita pressão, né, sobre o que está acontecendo. E aí, hoje, mais tarde, eu vou falar mais sobre isso, né? Muitas coisas estão explodindo e você começa a ver um distanciamento. Porque o meu pensamento é o seguinte, se o STF continuar segurando a mão do Lula e o Centrão começa a largar a mão do Lula, automaticamente o Centrão estaria largando também a mão do STF. E o STF não pode perder o Centrão. Porque quem tem a força para impeachment é o Centrão, não é o Lula. Nós não precisamos do Lula para impeachment o STF. Nós precisamos do Centrão. Então, a pergunta é, se o STF ficar com Lula e o Centrão abandona o Lula, estaria abandonando o STF também. Então, eles estariam com um problema. Por isso que eu digo para vocês olharem isso como uma visão diferente. O STF não tem amores para o Lula. O STF, eles têm amor por poder. E eles querem estar forte. Se o Lula estiver fraco, eles estarão fracos. Se o Centrão realmente abandona o Lula, também irá abandonar o STF se esse estiver com Lula. Então, por isso que eu vejo a possibilidade do Centrão abandonar o Lula e o STF abandonar junto. Porque o STF quer estar com o Centrão. São os globalistas. Porque sem o Lula, a gente impeachment o Alexandre de Moraes. Sem o Centrão, a gente não consegue impeachment o Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes estiver com o Centrão, a gente não consegue derrubá-lo. Se o Alexandre de Moraes estiver com o Lula, a gente consegue derrubá-lo. Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, né? Vamos ver aqui o Dallagnol. Tão afinado que concorda em 9 a cada 10 discussões.
só pode estar em lua de mel, certo? Pois é exatamente o que está acontecendo entre o STF e o governo Lula. Um levantamento recente revelou que, entre 2023 e 2024, o STF decidiu a favor do governo petista em 90% das ações constitucionais. Coincidência ou casamento? E como que era no governo Bolsonaro? Confere aqui comigo, vou te contar. Segundo a Folha de São Paulo, de 111 ações julgadas pelo STF nesse período, nas quais a AGU se manifestou, 99 foram favoráveis ao governo Lula. Isso em ações de temas nacionais que envolvem leis, políticas públicas, grandes decisões que afetam o país inteiro. Nesses casos, a Suprema Corte marcha em sintonia fina, de braços dados com o Palácio do Planalto. O que explica essa alta taxa de vitórias? Jorge Messias, advogado-geral da União, o famoso Bessias, argumenta que esse sucesso é por causa da defesa do Estado Democrático de Direito pela AGU. Mas nós sabemos que o segredo é outro. É a proximidade do governo Lula com ministros do STF. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, esses dois últimos, indicados pelo próprio Lula, são frequentemente vistos em encontros com o presidente. O Globo revelou que no mesmo dia em que aconteceu o atentado na Praça dos Três Poderes, Lula jantava com quem? Com ministros do Supremo na Alvorada. Era uma famosa reunião para avaliação de cenário, como outras que aconteceram. Mas e como que era no governo Bolsonaro? Olha, se você esperava ter dados para comparar, eis aqui a surpresa. A AGU simplesmente não enviou dados dos seus processos durante o período, muito embora tenham sido pedidos pela imprensa. Por que será, hein? Algo a esconder? Quem lembra do STF barrando nomeações, dificultando decisões do presidente Bolsonaro? Conta para mim nos comentários. Mas não é só isso não. Quando se trata de governos estaduais da direita, aí o STF age com rigor. O tribunal ativista ele tem barrado medidas de governadores da direita, interferindo em segurança, educação e até no meio ambiente. No Rio de Janeiro, por exemplo, impôs restrições a operações policiais, exigindo câmeras corporais e limitando helicópteros. Está tudo normal no reino da Dinamarca, não é? Depois de nós termos o presidencialismo de coalizão, em que o presidente governa com o apoio de uma coalizão de partidos e parlamentares, a gente teve então o presidencialismo de cooptação, em que os parlamentares são cooptados com cargos e emendas. Depois veio na nossa história o presidencialismo de corrupção, mensalão, lava-jato, e agora a gente tem o presidencialismo supremacista, em que o presidente governa com o Supremo Tribunal Federal. E você, o que você acha dessa lua de mel entre STF e governo Lula? Comenta aqui e não esquece de nos seguir nas redes. Concordo com ele, né? Concordo que isso realmente está acontecendo, tem essa lua de mel. Mas aí você vê a Globo falando isso, por exemplo. Olha o que a Globo está dizendo. Eu hoje conversei com alguns interlocutores do presidente Lula sobre essa informação, que inclusive foi confirmada pelo nosso Guilherme Baus ali, de que o presidente Lula chegou a conversar com assessores sobre essa ideia de colocar Guilherme Boulos no lugar de Márcio Macedo na Secretaria-Geral da Presidência da República, e eles classificaram essa possibilidade de assustadora. Eles até fizeram ressalva, olha, o Boulos realmente tem excelente interlocução com os movimentos sociais. Num outro momento, poderia ser até um bom nome, mas nesse instante em que os principais líderes do Centrão defendem que ali para o Palácio Planalto, Lula deveria escalar alguém ali ligados aos partidos da Frente Ampla, né? MDB, PSD, União Brasil, Republicanos e até progressista, Lula está fazendo exatamente o caminho oposto, né? Primeiro, ao convidar Gleisi Hoffmann, que é uma política importante do partido, isso é inegável, é grande interlocutora do presidente Lula, mas tem um histórico recente de ser mais combativa. Ela tem prometido, olha, mudar de figura. Estou indo para um cargo agora que demanda articulação política, demanda diálogo. Então, ela vai ter que mudar a sua forma de atuar. Isso muita gente quer ver como vai funcionar na prática. Mas agora, além de Gleisi Hoffmann, se colocar realmente Guilherme Boulos, a avaliação é que você transforma o Palácio Planalto num local onde você tem mais políticos ali que são mais combativos, mais agressivos, né? Gerando, então, um Palácio Planalto muito mais à esquerda. E isso seria muito ruim ali para o presidente Lula dentro do Congresso Nacional. Por isso, essa definição, olha, uma possibilidade assustadora. Agora, não creio... Uma possibilidade assustadora. Nas análises do rapazinho ali, ele pergunta, mas por que
eles não escolhem porque ninguém quer. O que ele não está entendendo é que o Lula não tem opção. A escolha do Lula não era Narizinho. A escolha do Lula não é Boulos. Mas o Lula não tem outra opção. Porque as pessoas estão olhando a aprovação do Lula e falam de jeito nenhum que eu vou entrar nesse governo. Eu quero distância do Lula. O Lula está leproso, o Lula está radioativo. Eu quero distância. Então, o motivo pelo qual o Lula está escolhendo a Narizinho e o Boulos, engraçado, né? Saiu uma piada, botaram um meme aí no X, que diz que o Lula ofereceu o Ministério do Trabalho para o Boulos e o Boulos não quis. O pessoal é muito engraçado. O Lula oferece o Ministério do Trabalho para o Boulos e Boulos não quis. Quer dizer, o Boulos não quer trabalhar de jeito nenhum, está perto do Ministério do Trabalho, né? Mas, pessoal, então isso aí não é que o Lula ele quer a Narizinho, não é que o Lula quer o Boulos. Ele não tem uma outra opção. Ninguém mais quer ficar perto do Lula. O cara tá 24%. Ele, em vez de resolver o problema, ele tá... hoje nós vamos conversar com o pessoal disso. Pessoal, conversar com esse pessoal é você congelar preço. Congelar preço não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado. Aí eu tenho esse vídeo aqui para você, que é um vídeo interessante, que mostra a situação do Brasil, né? Eu achei esse vídeo bom, muito bom. E não sei quem é, pessoal. Às vezes eu pego os vídeos, eu não sei quem são, não sei quem é a pessoa que fez esse vídeo, porque eu gostaria de dar crédito, né? Mas eu não sei quem é essa pessoa, mas é um vídeo sensacional que realmente fala para as pessoas o que está acontecendo, né? Então, olha só esse vídeo aqui. É o que o Lula está querendo fazer, mas não está conseguindo. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui eu acho que é do Dallagnol. Deixa eu ver se é esse aqui. Fomos desafiados a vir aqui fazer algumas compras e comparar o governo do ódio com o governo do amor. R$200. Eu tô com o encarte aqui 2021, lembrando, minha gente, que esses preços eram os preços da pandemia. Café no governo do amor, R$19,49. 2 pacotes. E já no governo do ódio, o café, ó, R$4,39. E eu vou pegar 10 pacotes, minha gente. 10. Vamos comprar feijão agora. Só dá para levar 2. E com Bolsonaro, feijão, eu vou levar o dobro, vou levar 4. Meu carrinho, pelo amor de Deus, olha. Vai passar fome. Nem começamos e já dá para sentir muita diferença. E agora a gente vai comprar arroz. Arroz. 3. E com Bolsonaro, o arroz 3,18, eu vou levar 6. Ai, que saudade do ódio. Não é picanha não, é ovo, minha gente. Quase R$30 hoje no governo do amor, a bandeja de ovo. Pega aí, 2. Pega aí 2. No governo do ódio, gente, a bandeja de ovo, R$11,99, olha a diferença. Com Bolsonaro a gente levava 5 bandejas. Hoje a picanha é um item de luxo. O quilo tá R$75. Só dá para levar uma. No governo Bolsonaro a picanha era isso aqui, ó, R$39. Dava para levar 2 peças de picanha. É por isso que esse desgoverno só faz afundar nas pesquisas e vai continuar piorando cada vez mais. Quem vê com o dinheiro contado, não dá nem para levar. Tem que estar mais R$14. Ia ter que voltar, que devolver alguma coisa, né? Mas, calma aí. R$214, 2 sacolinhas e a bandeja de ovo. E quem é que paga essa conta? Você trabalhador, você pai de família, você dona de casa. É a família brasileira que paga essa conta aqui. Finalizando as compras, R$539,02. A mesma compra em 2021 daria R$214. Viva o ódio, pois o amor está caro. Esse definitivamente não é o Brasil que nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. É agora que a gente precisa lutar para garantir uma manhã melhor para todos nós, para todos os brasileiros. Muito bom, né? Muito bom, porque é fato. Vai lá e briga com os fatos. Vai lá e briga contra a verdade. Vai lá e briga contra a verdade. Tá aí. O governo do amor e o governo do ódio. Tá aí. Cara, R$500, uma comprinha daquela ali.